Olá, meus amigos, o episódio de hoje está imperdível. Temos aqui convidados especiais, Patrick e Nedra do GAM, casal de missionário lindo, maravilhosos, que vieram lá dos Estados Unidos fazer obra aqui em terras brasílias. Eles estão compartilhando conosco a sua experiência nessa obra e nos explicando o que de fato é a verdadeira sabedoria e como encontrá-la, meu. Isso aqui tá maravilhoso, você não pode perder por nada. Meu nome é Luiz Araújo e este é o The Cast. Paz de Cristo, meus amigos, que alegria tê-los aqui novamente, mais um episódio dessa bagaça, hein? Mas dessa vez é diferente, meus amigos, dessa vez eu tenho um convidado especial, tem um casal lindíssimo, elegantíssimo, inteligentíssimos, meu. Pra tirar toda a ignorância que tem do meu canal, que eu sozinho trouxe gente inteligente pra compartilhar história boa com vocês. O casal Patrick e Nedra. Nedra. É que assim, popularmente em terras brasílias, nós que não sabemos falar o português direito, então eles são conhecidos como Patrick e Nedra. Isso. É isso? É isso aí. Isso. Vieram aqui participar desse episódio para compartilhar com vocês a história belíssima que eles têm aqui fazendo obra no Brasil, obra de Deus no Brasil, e os livros maravilhosos que eles escreveram aí, ó, que vai edificar com certeza não somente a sua vida, mas a vida da sua família, que tem livro infantil também aqui, meus amigos. Não é pouca coisa não é isso? Deus abençoe, viu? Obrigado por aceitar o convite, por estar conosco. Mais uma noite, né? Mais uma noite. Boa noite, é uma noite. alegria, é uma honra estar com vocês hoje à noite. Sim. Aqueles elogios, eu acho que eram meio exagerados, mas obrigado. Mas é muito legal estar com vocês. A gente sabe alguma coisa do seu trabalho, já vimos assim o seu lado artístico assim legal e vai ser muito divertido e bom estar com você, né? Vai ter. É exagerado nada, gente. Aqui a gente pega o currículo da galera, a gente fala, meu Deus do céu, não tem nem roupa para gravar esse episódio. Tomei vários banhos. Você viu eu falando mais uma noite aí? É porque a gente começou a gravar ontem, tive uma emergência, tive que sair correndo. E aí, ó, que pessoal lindo, que pessoal carinhoso. Tiveram paciência de me receber de novo, tá vendo? A vida desse casal, meus amigos. Tem problema. Deixa eu falar pra vocês quem são Patrick e Nedra. Patrick e Nedra, eles vieram pra cá em 74, vieram lá dos States. Aqui a gente fala assim, né? States of America. Estados Unidos da América. Vieram fazer a obra aqui em 74, obra missionária em 74. Se conheceram, ó, fiquei sabendo isso aí, eu não sabia. Vocês tinham se conhecido lá no curso de missiologia. Se conheceram lá? Melhor lugar. O curso foi na Bethany Global University, é isso? Yes. E mestrado em teologia pela Wheaton College. Sim. Estão aí no Brasil, rodando o Brasil inteiro ministrando a palavra de Deus, mas não só isso. Eles fundaram um grupo chamado Vida Abundante. Você joga lá no YouTube, tem a galera que postou lá o CD inteiro. Não sei se com autorização ou não. Não foi, mas tá muito ali. Milhares de visualizações, meus amigos, porque o negócio é bom demais. Mas também tem um canal do próprio Patrick, né? Tem uns clipes chiques lá, meu. Uns clipes maravilhosos que eles fizeram. E eles continuaram, fizeram esse grupo lá atrás, né? Fundaram o grupo Vida Abundante, mas continuam até hoje aí, ó. Escrevendo novas canções, abençoando a galera, falando de Cristo através da música. Coisa linda demais. Atualmente, eles compõem essas canções a partir dos princípios cristãos e tem 3 livros cada um, 3 livros publicados. Patrick publicou 9 provas de autenticidade cristã, publicou Contra o Sistema, Mais Ainda no Mundo. Inclusive tem uma canção de Contra o Sistema aí que eu achei fenomenal. E aquele clipe ali, meu amigo, aquele clipe ali tá lindo demais, hein?
Depois vocês põem no YouTube aí. Contra o Sistema Patrick Dugan. E também o livro que a gente vai falar hoje, para terminar bem, comece hoje, né? A gente vai comentar um pouco desse livro hoje. A Nedra, ela publicou 2 livros infantis, As Aventuras de Krabby o Caranguejo. Não é isso? Isso. Numa aventura é o Salvo por um Triz e na outra é Encrenca na Praia. Isso. E o desenhista foi... Quem é o desenhista? Esse menino lindo. Esse menino lindo, meu amigo. Tô me lendo aqui. E que desenho fantástico, meu. E que ilustração fantástica. Amei demais. Amei demais. Fora esses 2 livros infantis, Nedra publicou um livro que é sobre a história da Missão Betânia no Brasil, né? Um livro com o título Com Valores Eternos em Vista. Um belo tijolo de mais de 400 páginas. Tem mais? Tem mais. Acabaram de comemorar 50 anos de casados. E aí, o que eles fizeram? Livro pra nós. Tá vendo? Eles comemoram e dá presente pra gente, meus amigos. Eles comemoram o aniversário e dão presente pra gente. Escreveram um livro fantástico sobre a vida conjugal deles, sobre as experiências, né? Nos dando conselhos maravilhosos. E o nome do livro é Depois do Sim. Tem ele aí pra mostrar pra gente, Patrick? Tem. Tá aí facinho? Tem. Tá fácil aqui, ó. Olha lá, ó. Depois do Sim. Para um casamento feliz? É assim. Conselhos para um casamento feliz e duradouro. Duradouro. E olha para esse casal, vocês têm dúvida? Olha que felicidade, olha que cutis, olha que harmonia que eles têm. Você pegar lá, deixa eu falar um negócio baixinho para vocês, pra eles não ouvirem. Você pega lá, coloca lá no YouTube o nome do CD lá, ó, Vida Abundante. Você vai olhar lá a fotinha deles, você vai ver como a cada dia eles ficaram mais bonitos. Gostei, ó. Você vai ser nosso amigo. Você é nosso amigo para sempre. Gente ele do vai céu. ganhar o livro, né, Rani? Vamos mandar o livro para você, cara. Mas não é? Gente, comenta não, aí. Depois vocês colocam lá e comenta aí embaixo aí. Se a cada dia o senhor não os prosperou em beleza. Opa! Beleza e simpatia, com certeza. Então, olhando para ele, você já sabe. Esse livro aí tem muito, muito, muito para edificar a sua vida conjugal. Com certeza tem. Isso vai trazer um pouquinho pra gente do que tem lá. E você vai falar assim para mim, Luiz, eu quero esses livros, meu. Onde que eu compro esses livros? As melhores livrarias da galáxia tem esse livro. Mas, porém, entretanto, a gente tem coisa especial para você, meu amigo telespectador. Tem. O que, Luiz? O que? Tem desconto, tem cupom. Betânia, não sei se vocês sabem. Betânia gerou um cupom de desconto especial. Opa, para esse episódio. É mesmo? Tinha que participar, não é? Tem um cupom de desconto especial, então aqui, ó, na descrição do vídeo, você tem o site da Editora Betânia, você pode digitar lá, editorabetania.com.br, vai fazer a sua comprinha, coloca lá os livros do Patrick, os livros da Nedra, enche a sua cestinha, coloca lá o Depois do Sim, e você vai digitar no cupom TheCastEB25. Tá aí também na descrição do vídeo, se você ficou na dúvida. TheCastEB25 vai ter um descontozinho top lá pra você, meu amigo. Que aqui a gente faz o serviço completo, não é? Que coisa. Opa! Mas agora, vou deixar de falar, porque nós estamos aqui não para ouvir o Luiz, estamos aqui para ouvir Patrick e Nedra. Como é que vocês vieram parar em Terra Brasília, terra do pão de queijo, que foi onde vocês pisaram primeiro, foi isso? Pãozinho de queijo maravilhoso. Conta pra nós. É uma história agora antiga, né? Porque nós chegamos em 74, mas começou assim, a gente se conheceu no seminário, no treinamento para missões, e a gente estava decidido ir para o campo estrangeiro, para o transcultural. A gente não sabia onde. Uhum. Então, a gente decidiu trabalhar com a Missão Betânia e conversamos com a liderança
E naquela época tinha algumas opções, não tinha tantos campos, assim, como para a gente escolher ou achar que Deus estava dirigindo. Tinha o quê? Tinha México. México, tinha Indonésia, Ilhas Caribes. Tinha aí, mas a gente tinha uma certa simpatia com o Brasil, devido a um líder que escreveu conosco sobre o Brasil e sobre os seus planos, que nos empolgou. E, além disso, eu tinha lido um livro sobre missões, sobre o progresso e crescimento da igreja no Brasil, que falou que o Brasil era o campo onde mais crescia o evangelho no mundo naquela época, e havia uma carência de líderes e pastores. Então, a Betânia aqui trabalhava com treinamento de pastores e líderes. Então, eu me vi como professor, e a Nedra também gostou, e também a ideia de juntar o treinamento com experiências práticas de evangelismo e plantação de igreja. A ideia dele era esta, e a gente fechou com esta ideia e viemos para Minas Gerais para comer pão de queijo. Olha que coisa boa. E frango com quiabo. Frango com quiabo também. Não sei se você gosta, mas... Quiabo não é muito minha... Opa! Você não é menino mesmo, né? Eu sou aquela criança que só come besteira, sabe? Sou eu. Né? Trabalho para comer. Mas algo importante que alguém falou para nós, é mais importante com quem você trabalha, que missão que você trabalha, do que o campo em si. Uhum. E isso é verdade, porque você tem que fechar com a ideologia e os valores, filosofia da missão com quem você quer trabalhar. Isso é mais importante do que decidir onde você vai trabalhar nesse mundo. Sim. E, assim, um casal tem que estar muito bem resolvido, né? Não pode ser a decisão de um ou a decisão do outro e acabar, assim, indo mais um porque o outro quer. Tem que ser os dois resolvidos, né? Exatamente. A gente tem tido, como qualquer casal, diferenças, somos diferentes, etc. Mas uma coisa que eu acho que nunca houve dúvida, a gente tinha esse comprometimento com a missão que Deus colocou nas nossas mãos aí, tranquilamente. E olha, morar no Brasil tem sido muito bom. A gente gosta muito dos brasileiros, do Brasil. A gente ama o Brasil. Sim. E agora, com esse tempo todo, o que você diz que somos? Não, agora? Nós agora somos brasilicanos. A gente não é mais americano e a gente não é brasileiro. Nós estamos aí em algum lugar no meio aí. O sotaque não dá nem para esconder, né, Patrick? Não dá mesmo. Acompanha a gente. Não tem jeito, né? Ainda mais que vocês são do country, né? Vocês são do... Não é isso? Então tem que ter o arrastadinho no final da frase, porque se não tiver no country não funciona, né, mano? Aí junta com o mineiro lá. Desculpe. Junta o sotaque com o mineiro, aí fica... Agora misturou com o sotaque gaúcho, então é Babilônia. A gente agora fala bate. Tem um pouco de tudo, né? Aí, né? Tem um pouco de tudo. Mas aí vocês decidiram, essa decisão do Brasil foi ainda lá no curso, quando ali porque vocês se conheceram lá, estavam se formando lá, e aí? Foi lá ainda ou vocês primeiro? Não, foi depois do curso a gente pastoreou uma igreja pequena por 2 anos e meio, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda. E durante esse tempo que a gente foi buscando assim, onde que a gente devia trabalhar, com quem que a gente deve trabalhar, e nós decidimos durante aquele tempo que seria com Betânia,
E aí a gente não decidiu aonde, até que nós voltamos para a missão, para passar um tempo lá, antes de sair. Daí a gente foi descobrindo e perguntando e orando. E estudando português. Aí, Bom, antes de vir, a gente fez um curso também intensivo, mas aí não aprendemos muita coisa, não. Olha, a gente que é brasileiro não aprendeu muita coisa do português, velho. Uma coisa engraçada, a gente era um curso em Washington, numa faculdade, e os professores eram brasileiros, na sua maioria, tinha um americano. E aí era intensivo, era 2 anos de estudo compactado em 2 meses. Então a gente estudava, era imersão. A gente começou de manhã e foi até noite esses 2 meses. Uhum. E aí eu e um colega meu éramos assim, vamos dizer, na escada das habilidades, num passo um pouco mais baixo, vamos dizer assim. E a gente, depois de uns dias aí, cara, era difícil, muitas pessoas aprendendo mais rápido, era muito de fala espanhol e coisa assim, a gente não tinha nenhuma noção. Uhum. Aí ele tinha um plano. Um amigo tinha um plano. Ele disse, a gente morava num dormitório lá no alto. Ele disse, eu não aguento mais. Vamos pular da janela e confessar antes de bater lá embaixo. Pedir perdão de Deus. Então, ele não aguentava mais. Mas ele também aprendeu português, trabalhou no Brasil muitos anos. Bem-sucedido. Bem-sucedido como missionário. Mas aquele processo não é muito agradável, né? Não, foi um processo ruimzinho. Mas aí, e vocês lá no curso? Porque sabe o que eu imagino? Vou contar pra você o que eu imagino. Eu imagino você lá no intervalo, com o seu violãozinho, com sua jaqueta de couro, tocando ali o violãozinho. Aí Nedra passa do lado, você muda o tom do louvor pra uma coisa mais romântica, sabe? Aquela coisa, dá aquela olhadinha de canto, falou, opa, é aqui mesmo. Essa cena que eu imagino, vocês dois lá no campus missionário. E aí... Eu fiz uma música que vai sair, agora vamos gravar este mês ainda. Uhum. Fiz uma música sobre a primeira vez que eu a vi. Olha só. Era o dia da chegada dos alunos. Eu estava em um lado da praça, em frente do dormitório das meninas. E eu estava olhando em direção ao dormitório das meninas. Não sei por quê, né? Mas eu estava olhando lá. E aí eu vi uma menina carregando as coisas assim. Pensei, cara, ela é bonitinha, hein? Então eu me lembro essa cena. Mas era só um ano depois que a gente começou a namorar. Entendi. Depois, terminando os 3 anos, casamos e fomos para o estágio. Olha aí. E até hoje, 54 anos de casado. Já tem 54. 54 de ministério? Olha só. Essa parte aí que você disse que escreveu uma canção do dia que vocês se conheceram, eu vou ter que fazer um corte aqui, eu vou ter que tirar do vídeo, senão minha esposa pode ver e ela fala assim, o que você fez pra mim? O que você fez pra mim? Pode dar um probleminha. Olha, tem que saber mais coisas que ele fez para mim, para você, né? Descobrir mais coisas. Conta, velho. Ele escreve muita poesia. Ele planeja saídas. Uma que foi muito legal, que a gente celebrou 15 anos de casados. Planejou tudo direitinho, sem eu saber de nada, e a gente foi para Rio. Coisas assim. É um menino romântico. É um menino romântico, menino poeta, isso. de passeios. E tudo músico. que eu não faço.
Tudo que eu não falo. Se a esposa não falar assim, vamos ali, nossa, ficar em casa, sentado no sofá, assistindo televisão, comendo uma pipoquinha, pra mim tá. Tadinha, ela. Então, olha, pode aprender com ele várias coisas. Depois a gente pode falar em segredo. Mas eu gosto de uma poltrona e uma pipoca também, viu? É bom, né? É bom. Aí fica mais bonito, porque é um esforço maior, né? Pra agradar a esposa, né? Por mim, eu ficava em casa, mas por você, meu bem, eu tô planejando aqui um passeio. Olha só. Que isso. Por isso tá aí, ó, esse casal lindo, chique, elegante, muita coisa pra contar pra gente. E aí vocês vieram de lá e trouxeram um gurizinho. Isso. Trouxeram um gurizinho. Era um menino, um filho? Uma filha? Era a primeira, a Risha, ela é filha. Filha. Ela tinha 2 anos e meio quando nós chegamos aqui. Ah, sim, sim. E ela encantou todo mundo, né? Com seus cabelos loiros, olhos azuis e muita extrovertida. Ele aprendeu português rapidinho. Nossa, imagina, ela veio numa idade boa, né, pra aprender, né? Sim. Então ela é mais brasileira do que americana, então. Sim, ela é. E ela casou com um brasileiro, mora em Camaquã, perto da gente aqui. Ah, sim. Ela e o marido têm uma escola de inglês chamada Global Way. Tem também... Eles têm matéria para professores de inglês, que eles fornecem, eles criaram um currículo para isso, trabalham com isso também. Ah, legal. E aí, de lá para cá, vieram com ela, e aqui tiveram mais 3 em Minas. Mais 3 mineiros, uai. 3 mineiros. Nasceram meninas, né? Nós temos 3 meninas e um menino. 3 meninas e um menino. Olha aí que beleza. E Ele 12 netos. salvou o barco. O menino salvou o nosso nome, né? Preservou o nome Dugan. É verdade. É verdade. Se não tivesse, ia acabar os Dugan. Os Dugan. E os netinhos? 12 netinhos? 12 netos. 11, 12. Uma dúzia. Então, com o que vai vir dá 12? Ou 12? Nós são 12 netos e vai ter o segundo bisneto. Temos um bisneto. Ah, bisneto. E agora em fevereiro vai nascer a bisneta. Não, eu não consigo imaginar essa juventude toda com bisneto. Pois é, eu também não. Também. A gente acha que não é possível. Eu não sou tão velha, não. Isso é fake, Tem coisa errada aqui. Ó, vocês falaram do quiabo, eu já pensei numa coisa. Quando a gente vai, assim, para outro país, né? Aí tem a questão gastronômica, é o que mais me assusta. Quando você fala de ir para outro lugar, principalmente fazer a obra, né? Porque a gente vai ter que ir na casa de algumas pessoas, né? Vocês como pastores, como líderes, tinham que ir lá almoçar, tinha que tomar aquele café. E aí teve uns momentos de desespero à mesa de comunhão. Eu me lembro uma coisa que me aconteceu. A gente morava perto de Belo Horizonte. E eu vi uma amostra assim de vitaminas, todas coloridas. Naquela época colocava aquelas jarras de vitaminas de frutas e coisas assim. Uhum. Aí eu pensei, rapaz, isso parece uma coisa gostosa e tal. Aí eu vi um que era cor de rosa. Pensei, esta vai ser a minha escolhida. E era vitamina de beterraba. Mas a gente adaptou bem, assim. Qual a coisa que a gente não gosta, assim? Tem uma coisa que, talvez a única que a dobradinha fica para vocês. Essa não combinou conosco. Mas isso aí, nem eu, colega, nem eu. Pois é. Que bom saber. Pior que minha família é do Nordeste, hein? Minha família gosta de coisa... Meu pai é da Paraíba, minha esposa é da Paraíba. Mas não tem como não.
Dobradinha. É bem, bem difícil, né? Fora disso, a A gente gente- gosta muito A da... gente aprendeu a gostar de coisas que não gostávamos e a gente gosta muito mesmo. Né? Mas teve que Eu acho que enfrentar uma alguma vez? das coisas que para ser um missionário transcultural, Aham. ajuda muito você ter essa flexibilidade. Então, a gente sempre gosta de experimentar coisas diferentes. Nunca foi um problema para nós. Eu sei que para algumas pessoas é, Sim. mas isso foi... E você, né? Não, eu não dá. Eu não dá. E minha esposa às vezes vai comigo, né? Nos cantos e tal, aí. Às vezes a pessoa vai servir pra gente ali alguma coisa que ela olha e ela sabe que eu não gosto. Ela lá prepara o prato bonitinho, aí eu começo ali, passar ali. Aí ela termina o prato dela, dá aquela trocada de prato rapidinho. Pra pessoa não perceber, pra pessoa ficar chateada, né? Só ficar chateada. Dá aquela trocada de prato rapidinho ali. Então, pô, nossa, tá gostoso? Não, tá uma delícia, tô cheio. Botar aquela enganar. Eu não conseguiria. Eu conheci um casal que fez missões no Peru. E aí tem uma bebida lá, eu não me lembro o nome, eu sou péssimo, minha memória é péssima. Tem uma bebida lá que eles têm que mastigar lá o negócio pra fazer o chá lá, um tipo de chá. Parece muito com um milho roxo. Eu esqueci o nome. E aí eles mastigam pra fermentar, depois cospe. Aí dali... Aí não dá, né? E aí eles comentaram, se a gente não vê fazendo, passa. Melhor não saber certas coisas. Sim, aí a galera se ofende, né? Se você falar, não quero, então a galera se ofende, né? Então são os desafios das missões, né? Verdade. Faz parte. Sim, sentiram saudade de alguma coisa quando vieram pra cá? Que tinha lá na terrinha? Claro. Sim. Além da família, Saudade né? A família de a gente tudo, sabe. né? Saudade de tudo. Hambúrguer americano. Agora tem o McDonald's, tem, né? Burger King, mas na época que viemos não tinha, né? E saudade mais era das pessoas, né? Que Sim. A família ficou para trás. A primeira jornada foi 5 anos e meio sem voltar. E essa era a política da missão naquela época. Uhum. Então, foi um longo tempo. Eu vi até um vídeo seu falando sobre salmos que não cantamos, alguma coisa assim, né? Que você comenta a perda que você teve lá, né? Não sei se você já estava aqui, né, do tornado, Não. né? Não estava aqui ainda, né? Não. E, assim, eu imagino que é próximo disso, né? Você ir embora, deixar a família. Eu saí de São Paulo e vim pro interior. A gente já ficou em pânico, né? Fica longe, 1 hora longe, 50 minutos, vai, de Só carro. isso. Só isso. Imagina um continente, né? Parece que a gente tá perdendo, né? A família, E né? não tinha internet, né? Na época que viemos, era cartas. E telefone também era muito caro. Muito caro. Então a gente reservou isso para talvez Dia das Mães. Eu podia ligar para minha mãe. Por poucos minutos. Por pouco tempo. Aí já gastava $30 rapidinho, assim. Embora. Ia lá por Orelhão fazer ligação ou não? Já tinha um telefone mesmo? A missão tinha um telefone. Um telefone. Não ia lá pro telefone público, não, né? Ficar dentro daquele negócio. Não. Mas eu lembro que às vezes a pessoa gritava no telefone para uma ligação para BH, para onde a gente morava, era 200 quilômetros, mais ou menos, e gritava para ouvir, né? Às vezes. Nossa! É que aqui o brasileiro dá jeito pra despesa, né? Aqui quando saiu esse orelhão, esse telefone público, o pessoal tinha um jeitinho ali de um fio aqui, outro fio ali, e aí liberava a ligação, não precisava pagar nem um centavo. Dá jeito. Opa! Eu não sabia dessa aí. E aí tentaram resolver esse problema, criaram o bilhete, né? O cartãozinho. Né? Brasileiro dá jeito a tudo, cartãozinho também. Tinha algum esquema lá no cartãozinho, que eu era muito novo, né?
Não lembro, mas eu vi que a galera sempre dava um jeitinho. Sempre dava um jeitinho. Mas assim, é verdade, era uma época que telefone era complicado, né? Nessa Só época. rico, né? Pouca gente. E agora tudo de graça, né? Eu Tudo conversei fácil. com minha irmã, conversamos com minha irmã ontem à noite. Ela fez 91 anos e a gente conversou com ela um bom tempo, sem pagar nada, né? O Skype ou algum, né? Sim. Ter conversa de graça é uma benção. E a gente vê os nossos netos e conversamos com nossos filhos, né? Vendo o rosto, ajudou demais. Muito bom. Sim. Aqui a tecnologia demora um pouquinho para chegar, né? Mais do que lá, né? Mas hoje nós estamos... Chegou. Estamos em tempos bons agora. E a gente deste tempo aqui não tem noção, né? Das vantagens que a gente tem, né? E a gente tem todos esses meios, a gente está cada dia mais distante um do outro, né? Que coisa, né? Contrário do que devia ser. Sim. E é de toda essa sabedoria, né, que vocês adquiriram nessa jornada, né? E o Patrick, ele traz pra gente esse livro, Para Terminar Bem, Comece Hoje, que é pra galera, se a galera não viu ainda. E o que é a proposta aqui é nos preparar pro amanhã, né, Patrick? Porque a gente tá vivendo a vida, né? Tá deixando a vida levar. E aí, quando chega lá na frente, e aí? O que era para ter feito não foi feito? Tem coisa que não dá para corrigir mais. Eu achei fantástico isso, porque realmente a gente sabe que a gente tem que ter uma responsabilidade. Enquanto mais jovem, a gente tem que cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar dos nossos investimentos. Mas a gente sempre vai protelando, vai jogando para frente, né? Chega lá na frente, e aí, né? O que fazer? E aí tem um capítulo que me chamou muita atenção, por isso que a gente acabou se aproximando, agradecer a Manu, da editora Betânia, né? Sim. Que nos ajudou a ter esse encontro. O que me chamou muita atenção foi esse capítulo sobre sabedoria. Você chamou de sabedoria mais do que informação. Me chamou demais a atenção. Porque a gente tem ferramentas de sobra para a gente ter informação, para a gente aprender, para ter conhecimento, né? A internet e o YouTube acabou prejudicando muitos profissionais aí, né? Verdade. Como é que faz para consertar isso? Joga lá no YouTube, o YouTube ensina, acabou. Prejudicou o eletricista, o encanador, o mecânico. Prejudicou a mulher do bolo, né, a cozinheira, então, que joga lá, aprende, né? Nossa, eu queria saber sobre fulano de tal. Joga lá no Google, tem lá, conta a história da pessoa todinha. Tem tudo fácil, tudo ao nosso alcance. E a gente está absorvendo tudo isso, todas essas informações, todo esse conhecimento, coisas boas, coisas inúteis, mais coisas inúteis do que coisas úteis, não é mesmo? É verdade. Aquilo que a gente vai passando o dedinho ali pra cima, ali, ó, quando a gente vai ver, roubou 1-2 horas da nossa vida. A gente não aprendeu nada, deixou coisa importante pra depois, né? E a nossa mente só se enchendo de coisa que não presta pra nada. E aí você me traz um capítulo chamado Sabedoria Mais que Informação. Então, por que você pensou nesse título? Sabedoria mais que informação? Qual foi o contexto, né? Da ideia de chamar a atenção pra gente com isso. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria não é informação, é muito mais que tudo isso. É que às vezes a gente repara pessoas muito com QI alto, com muito estudo, que não sabem se relacionar com as outras pessoas, não sabem conduzir a vida, estão sem planos para o futuro, às vezes não são, e simultaneamente a sociedade dá a ideia de que
mais educação vai resolver todos os problemas do mundo. Uhum. Então, é uma contradição, né? Sim. A gente lembra, por exemplo, da situação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Um dos países mais estudados com nível intelectual mais alto, que acabou aderindo ao nazismo, né? E toda aquela coisa, tragédia terrível. Então, só porque a gente tem um QI alto e capacidade de absorver muitas informações, não quer dizer a gente sabe como viver. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a coisa que a gente estava querendo dizer, que informação é importante, estudar é importante, mas a visão bíblica de sabedoria é muito mais do que isso. É como viver a vida em todos os seus aspectos, né? Sim, você até dá o exemplo aqui do médico, né? Do médico que fuma. O cara fuma, o cara sabe o que está prejudicando a saúde dele, tem todo o conhecimento técnico do negócio, mas tá lá, tá fumando, né? Tá prejudicando o próprio corpo. E aí você chama a atenção aqui de que a hora da gente aprender, ter realmente, de fato, essa sabedoria que vem de Deus, é agora, mais jovem, né? Porque a questão do cérebro absorver mais, entender melhor, né? Você traz aqui um trecho específico falando aprendizado e o cérebro que envelhece. Você explica pra gente que com o tempo a gente tem um prejuízo de absorver algumas coisas, né? E isso que você disse sobre a pessoa ter informação, tal, mas não ter sabedoria. Quantas vezes que a gente encosta ali em alguém e já tem mais experiência, já é mais idoso, não fez uma faculdade, não terminou o ensino médio, mas traz cada ensinamento pra gente, cada experiência de vida, cada conselho, não é isso? Né? Enquanto a Alemanha, o exemplo que você deu, um povo super intelectual, cometeram a atitude mais idiota da história da humanidade, né? Então é exatamente isso. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento, porque senão essa galera, né, não teria passado por tudo isso. É isso? Eu acho que aí a gente tentou trabalhar a questão não somente da importância de saber como viver, mas como adquirir essa sabedoria, né? Sim. Então, a gente trabalhou isso no livro, porque simplesmente viver não resolve. Inclusive, tem, às vezes, pessoas velhas que devia ter sabedoria, mas não tem. Uhum. Eles têm conhecimento, têm muita experiência, mas não aprenderam das experiências, né? Sim. E cometem assim, então é uma coisa que eu não quero fazer. Sim. Eu não quero. Nós temos um caso de um conhecido que tem tido uma carreira brilhante na área de missões, influenciou literalmente milhares de pessoas, literalmente. E aí, com a idade, com 60 e poucos anos, caiu no alcoolismo, um evangélico. Uhum. Então, isso é como se fosse anulou, assim, não anulou, mas em relação a ele, o que vai ser lembrado dele, para muitas pessoas, é o fracasso no fim. Então, só porque eu penso, cara, ele é um cara muito mais inteligente do que a gente, muito estudado, assim, incrível capacidade e informação. Uhum. Mas naquela área, ele não soube viver, não tinha sabedoria. Sim. Aqui o senhor fala assim, ó, na página 69. Ser o mais velho na sala não significa que você é o mais sábio, né? É verdade. É exatamente isso que você está contando pra gente. E a sabedoria, de fato, né? Nós,
que cremos no Senhor, nós temos uma fonte de sabedoria, né? Porque a palavra ela pode ser bem subjetiva para muita gente, né? Sabedoria para muita gente pode ser bem subjetiva. Então, se perguntarem onde que eu vou encontrar a sabedoria, cada um vai indicar um caminho. Mas nós, né? Nós que somos cristãos, que cremos no sacrifício de Cristo, cremos na palavra de Deus, onde que a gente encontra a verdadeira sabedoria? Né? Nós estamos vivendo isso agora. Nós não somos jovens. Imagina que a gente tem mais do que 40 anos. Né? Mas nós estamos num momento assim, de tomada de algumas decisões sobre o futuro. Então, olha, tem vários fatores fora do nosso controle. Tem opções que a gente não sabe o que poderia dar, né? Sim. A gente tem informações sobre essas opções, mas nós não sabemos o que fazer no momento. Então, o que estamos fazendo? Estamos orando. Estamos lembrando que Tiago falou, né? Se faltar sabedoria, tem que pedir. Isso aí. E tem que confiar que Deus vai responder, e nada duvidar. Então, nós estamos nessa aí, onde simplesmente não tem nenhuma pessoa que pode dizer o que devemos fazer. Os fatores são múltiplos e a gente não sabe montar esse quebra-cabeça. Então, nós estamos nessa fase. Senhor, nos dá sabedoria. A gente ainda não sabe, nós não vamos tomar decisões agora, mas nós vamos confiar que o Senhor vai nos guiar nessas decisões, né? Sim. Então, isso vai para a fonte. Sim, sim. Isso de fato é a sabedoria, né? Esse confiar e esperar no Senhor. Porque isso que você está contando, todo mundo vive isso, né? Todo mundo chega num dado momento da vida, seja por questões emocionais, por questões profissionais, até mesmo por questões ministeriais, que chega nessa situação de agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? Às vezes eu tenho que parar de fazer alguma coisa para começar outra, e a gente, né, fica sem saber o que fazer. E como você menciona aqui, o princípio da sabedoria, né? É o temor do Senhor. E a gente só sofre nessa espera porque a gente quer saber de fato o que Deus quer. Não é isso? Senão era fácil, senão a gente colocava ali na mesa, né? Os pós, os contra, né? O que você acha, Patrick? O que você acha, Nedra? Eu acho isso. Eu acho que, então, resolvemos. Para você tá bom aqui? Para mim tá bom aqui. Então, resolvemos. Mas não é o que a gente quer, né? Então, eu acho que envolve, Deus quer que nós usemos nossa cabeça também, não é? Não é simplesmente orar e esperar, né? Também para usar nossa cabeça. Aí tem os princípios da palavra. Então, qualquer decisão tomada não pode ferir os princípios da palavra. Então, vou te dar um exemplo. Eu estou pensando sobre 2 princípios da palavra que ainda não sei, ainda tem que ter a sabedoria para fazer isso, né? Então, a Bíblia fala que devemos cuidar dos nossos filhos. Né? Quem não cuida sua família é pior do que não sei o que Paulo diz. Então, tem esse princípio. Também, Jesus disse, quem não ama a ele mais do que a sua família, não pode ser digno de mim. Então, mas nós temos esses dois princípios em vista, né? Então, mas ainda que são princípios bíblicos, a gente não pode, em qualquer área da vida, seja finanças, relacionamento, né? Nosso trabalho, em todas as áreas, a gente tem que ter a sabedoria, né?
Sim. Então, isso envolve nós trabalhamos e pensarmos, ouvirmos outras pessoas, conselheiros, mas finalmente eu acredito que geralmente há uma convergência, né? Isso que estamos esperando. Haverá uma convergência entre esses princípios bíblicos, o que Deus vai nos mostrar, conselhos que alguém vai nos dar, e vamos ter, no final, um senso claro da vontade de Deus. Sim. Então, isso é sabedoria, eu acho. É verdade. E aí, princípios que aparentemente de longe, parece que se chocam às vezes, né? Tem isso. Né? Tem essas situações. Mas Deus é bom, né? Deus, na hora certa, Deus nos direciona, né? E a gente tem que entender, de fato, que não é uma coisa humana, porque até no rol lá de dons espirituais, quando Paulo traz pra gente, né, o rol dos dons, tem lá a cura, tem a profecia, tem línguas, mas tem o dom de sabedoria também, né? Tem um dom de sabedoria. Então a gente sabe que tem situações que não é raciocínio. A gente faz tudo que pode, né, Patrícia? A gente faz tudo que pode, a gente calcula tudo, mas se não é o Espírito Santo nos conduzir, né, se não é o Senhor falando conosco, se Ele não nos concede este dom, a gente fica parado no meio do caminho. E é quando você fala aqui sobre como desenvolver a sabedoria, você traz pra gente aqui, ó, 4 passos para desenvolver a sabedoria. A primeira você já trouxe aí, buscar em Deus a sabedoria, né? Primeiro você já explicou pra gente, pô. Buscar em Deus a sabedoria. Depois, absorver a sabedoria da Bíblia. Não é isso? E absorver da Bíblia, não é catar a Bíblia, abrir no meio aquilo é o versículo que aparece, não, né? A gente internalizar, né? A gente aprendemos, por exemplo, você fala, né, sobre aprendemos do Antigo Testamento, às vezes até a gente lê no Velho Testamento para aprender os certos e as coisas que não deram certo. Aprende dos exemplos, né, das outras que Deus não esconde, né, os erros das pessoas. Vai ser para nós aprendermos deles, né? E no Novo Testamento, bom, eu comparo a leitura bíblica para uma refeição. Né? Você tem todas aquelas, tem as entradas, né, os aperitivos, que para mim são os provérbios. Porque num capítulo tem vários assuntos, tipo, né, beliscando aqui e ali vários assuntos sobre dinheiro, sobre mulheres, sobre fofoca, pode acontecer tudo num capítulo, né? Então, primeiro você tem isso, depois você tem as saladas, que tem as vitaminas, e para mim isso são as saladas que são as vitaminas, são como eu falei sobre o Velho Testamento, aprendendo o que é certo e errado. Depois você tem o prato principal, né? Você tem os carboidratos e proteína, que proteína te dá força, né? Carboidrato. Aí isso é aprendendo do Novo Testamento, aqueles princípios, aquelas doutrinas mais difíceis de dirigir, tem que mastigar bastante, né, para absorver aqueles ensinamentos. Aí, por fim, tem a sobremesa, que para mim seria os salmos, né? Alguém diz, tem para cada suspiro, emoção da vida, tem um salmo, que você sente confortado, você sente Deus falando contigo. Olha que então, maravilha. É a refeição completa. Quem imaginou que a gente ia ter uma dieta bíblica aqui nesse negócio? Que corte maravilhoso que isso aqui vai dar, hein? Dieta, dá um livro fantástico isso aí, né? Dá um livro fantástico. E é interessante, você falou aprender os erros lá da galera do Antigo Testamento e tal. Tem gente que não entende isso, né? Essa semana a gente tava conversando com uns amigos, e aí falando ali de Ana e Penina, né? De Sara, né? Com Agar, aquela coisa toda.
E aí alguém comentou assim, falou, não, é que lá no passado podia, né? O cara podia ter mais de uma esposa, né? Era permitido. Eu falei, não, mas peraí, calma aí, gente. Não é que Deus deixava, que Deus, não é que Deus autorizou. Deus nunca autorizou ninguém a fazer nada. Em momento nenhum. Observa o que aconteceu. Deu confusão. Verdade. Como? Deu confusão pesada, que a mulher teve que sair com o filho para fora de casa. Olha que... É isso que a gente tem que fazer, né? Olhar esses exemplos, ver, né, as consequências das atitudes, ver o que Deus fala para o povo, o que Deus espera do povo, as advertências, né? Quando eles fazem o correto, o que acontece? Quando eles fazem o errado, as consequências. Absorver tudo isso, né? Absorver esses princípios, esses ensinamentos e aplicar aí na rotina, né? Né, Patrick? Isso aí. Aplicar na rotina. E aí você fala, muito bom isso, obter sabedoria com as experiências do passado. Né? O que o nosso passado nos ensina, né? Eu acho que às vezes é difícil a gente ver a coisa na hora, tem vezes. Mas a gente olha, por exemplo, criação de filhos. Você está no meio disso aí. Agora, sim, nossos filhos já são de meia idade, né? Mas a gente olha para trás e a gente viu que nem tudo que a gente fez que era certo. Então, a gente precisa passar isso para os outros. E agora, neste caso, a gente não tem como retificar isso. Mas outras coisas você tem, né? Você vamos supor, trabalhando conversando com um amigo esses dias, falou sobre as dificuldades que tinha de relacionamento na igreja. E ele descobriu no ministério que o problema dele era o orgulho. Olhando para trás, ele avaliou o que dava errado. E ele viu, identificou que aí ele mastigou, pensou, avaliou os erros do passado e viu que o problema era orgulho. Então, agora ele tem uma atitude diferente em relação a isso. Então, ele aprendeu do passado, porque ele refletiu e tentou aprender, em vez de simplesmente fazer a mesma coisa, que às vezes a gente faz o mesmo erro sempre, né? Vai repetindo, né? Em situações da vida diferentes, mas o mesmo problema, né? E uma coisa muito boa que vocês fazem, e faz assim com a perfeição, é cantar a vida de vocês, né? Porque as canções que vocês escreveram, que vocês cantam, são testemunhos, né? Tanto, muito bom. Sim. Tijolo por Tijolo, por exemplo, né? Que é até um capítulo desse livro aqui, Tijolo por Tijolo. Eu acho que esse dom que Deus deu para vocês já é uma forcinha a mais, porque você ali cantando, você ali tocando, cantando e tal, você lembra, né? Da onde que saiu a canção, né? Da onde que saiu a ideia daquela canção, qual foi a experiência que você viveu para cantar aquilo, como exemplo lá mesmo do que eu contei lá dos Salmos que não cantamos, né? Você também fez uma canção para aquela experiência. E tudo isso é uma forma da gente recordar tudo que a gente viveu. Penúltimo episódio, segundo episódio, daqui a gente começou agora, né? Então tá fácil de lembrar. O segundo episódio aqui, eu conversei com o pessoal sobre os temperamentos, colérico, sanguíneo, aquela coisa toda. E é uma dificuldade pra gente, quando a gente pega ali e olha aquele mapa dos temperamentos, é fácil a gente se identificar nas qualidades, né? Não sei se vocês já pegaram aquele mapinha lá não sei se do Tim LaHaye ou de outra pessoa, aquele mapinha que fala, né, das qualidades do colérico, do sanguíneo, do fleumático. Quando a gente olha as qualidades, é fácil a gente falar, esse aqui sou eu. Nossa, quase faltou escrever meu nome aqui. Olha, simpático, inteligente, né, aquela coisa toda.
Aí quando a gente vai olhar pros defeitos, arrogante, prepotente, autossuficiente, ai, acho que sou eu não, confundi. Acho que eu sou outro. Aí vai lá pro outro. Então, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem, né? Da gente fazer esse exemplo que você deu sobre o seu amigo, né? A gente conseguir parar, olhar para trás, o que eu tô fazendo que tá dando errado, né? Até agora, que não tá dando certo, né? E eu lembro de Davi, num salmo falando assim, Senhor, quem pode discernir os seus próprios erros, né? Me perdoe por aqueles que me são ocultos, né? Eu errei, mas eu nem sei que eu errei. Você me perdoa, né? Ó, essa preocupação, né, dele, de pedir perdão por uma coisa que ele nem sabe que ele fez, mas tá pedindo perdão, é uma dificuldade que a gente tem mesmo, né? Se a gente não pede essa ajuda pro Espírito Santo, pra gente olhar pro nosso passado e aprender com ele, né? Onde a gente, de fato, tá errando, não vai, né? Essa é o tal da... Eu acho que a Bíblia fala várias vezes sobre uma coisa que a gente não gosta. É humildade. Humildade. Tal de humildade. A gente fala que humildade, né? Dos outros, né? Como alguém disse, nós temos um detector de orgulho nos outros, mas não na gente. Verdade, verdade. A gente fala que é humilde, né? Se alguém der pra gente uma faixa escrito humilde, a gente usa a faixa. Mas já perde a faixa. Já perde, né? Já perde, porque usou. Já usou, já era, já perdeu. Perdeu, né? A gente tem essa habilidade. Então, adquirir sabedoria, né? Buscando no Senhor, buscando na palavra de Deus, buscando com as nossas experiências, né? E por fim, você menciona aqui, copiando a sabedoria do outro. Copiando. Eu acho que a gente faz muito bem ficar com pessoas mais sábias do que você, né? Quando você reconhece, fique grudado nessas pessoas. Não fique grudado só nas pessoas que acham que você é o máximo, que quer saber, que você quer, né? Às vezes a gente tem isso também, temos que passar coisas que aprendemos. Mas também é bom ficar perto de alguém e escutar, fazer perguntas, não ficar falando o tempo todo, né? Ouvir da outra pessoa, isso é uma coisa assim. E isso aí hoje falo sobre mentor, sobre discipulador, sobre coach, tem uns nomes aí. Mas de ter alguém que você escuta e que você observa. Pessoa que dá certo, que está dando certo na vida. Como você falou mais cedo, não necessariamente uma pessoa com alto estudo, né? Mas é uma pessoa que sabe viver a vida, sabe lidar com outras pessoas, sabe lidar com as finanças, tem uma vida espiritual coerente. É uma pessoa leal, é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa que outras pessoas admiram, é uma pessoa que vive direito, né? Uma pessoa responsável. Então, essas são as pessoas que vão grudar nessas pessoas aí. Sim. Pessoas de verdade, né? Não pessoa que tá lá longe na internet, né? Muito bom. Eu confesso que eu tenho isso, talvez seja até um defeito. Os grandes nomes, eu não conheço eles. Entendeu? E de vez em quando você escuta um fracasso, você escuta um desastre. Então, esses nomes, assim, os grandes, eu não critico, eu escuto e tal, mas você sabe que eu prefiro ouvir o meu pastor. Nós temos o pastor da nossa igreja, tem seus 37 anos, eu acho, né? Por aí. Ele não é perfeito, ele não sabe tudo, mas eu sei quem ele é.
eu sei que é uma pessoa de caráter, pessoa séria, pessoa, né? E a gente às vezes não sabe sobre os outros. Eu prefiro alguém que, né, uma pessoa não ficar só ouvindo o cara na mídia, mas grudar numa pessoa que você até conhece os seus defeitos também. Uma pessoa de verdade. Uma Imagina, pessoa de verdade. eu tô aqui, né, compartilhando palavra de Deus, aquela coisa toda, mas talvez se você me conhecesse de verdade, você ia ficar tão decepcionado. Nossa, mas essa porcaria que é o Luiz, Deus me livre, pensei que fosse uma pessoinha melhor, né? E tantas pessoas maravilhosas perto da gente, né? Simples, pessoas simples, com tanta coisa, que realmente se preocupa com a gente. Porque quem tá do outro lado da tela sabe quem a gente é, né? Às vezes não tem um pingo de responsabilidade com o que vai falar, porque não tá acompanhando a consequência do que disse na vida das pessoas, né? Verdade. Eu recebo aqui alguns livros, né? Às vezes o pessoal manda para mim, e aí teve um livro que tratava sobre depressão. Nossa, eu fiquei tão chateado com o que eu li naquele livro, tão chateado. Assim, o homem, a pessoa, o ser humano, Luiz, queria encontrar o autor e esfregar a cara no chão, mas o homem renovado ora fala, Senhor, não deixe ele fazer as coisas. Por quê? Nessa obra ele fala o seguinte, eu achei de uma irresponsabilidade muito grande, que aquele que é cristão, que tem fé, ele que tá com depressão, tá com problema, né, de síndrome do pânico, coisas do gênero, ele ora e com a fé dele, Deus cura ele. Ele fica totalmente liberto. Agora, para quem não tem fé, Deus criou os médicos. Olha que coisa louca que ele falou. Ele quis, para não ser muito irresponsável, né? Ele deu esse miguezinho. Não, Deus criou o médico para você que não tem fé. Mas olha o conflito que a pessoa que já tá com problema psicológico vai ter. Quer dizer, eu já sou doente e ainda não tenho fé? Não é? É de uma irresponsabilidade muito grande. Então, é o que você disse, a gente tem que encontrar essas pessoas que estão perto da gente, né? O nosso pastor que conhece a gente, né? Não pastor da internet, né? O nosso pastor que conhece a gente, que não vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Fala, menino, você tem que melhorar e muito, viu? Você tá longe do que deveria, né? Essas pessoas que realmente a gente sabe que se preocupam conosco. Eu vivi essa experiência de fazer amigos como você disse, que eu sentava e ouvia. Que era uma pessoa que eu sentava e ouvia o que eles tinham para dizer. Não eram pessoas, que eu falo demais, né? Pessoas que eu tava dando discurso. Né? Um tempo atrás eu aconselhei um amigo. Falei, meu amigo, você precisa de pessoas que você sente e ouça as pessoas. Parar de ter pessoas que só te ouçam, porque você nunca vai entender onde você precisa melhorar quando você tem plateia. Você precisa mudar, né? Inverter esse negócio. E eu tive essa experiência que foi maravilhosa, até hoje, maravilhosa para mim. Tenho amigos mais velhos, que passaram por muitas coisas que tô longe, né, do que eles passaram e passam até hoje. Experiências maravilhosas, experiências dolorosas que eu paro e ouço assim, e eu vejo tudo que eles passaram e a fé que eles têm. Né? Confiança no Senhor. Então, nossa, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Imagino quando vocês chegaram aqui, lá em 74, e aí, vocês tiveram que conhecer alguém. Como é que foi isso? Tinha alguém? Vocês olhavam assim e falavam, nossa, essa pessoa com quem eu posso me abrir, com quem eu posso aprender? Sim, inicialmente o próprio líder que nos recrutou nos ajudou demais. Ele tirou tempo da agenda dele, sempre a gente ia na casa dele, ele me levava em viagens com ele, aprendi muito com ele.
Outra pessoa que foi o presidente da nossa missão, Jorge Foster, ele tem livros também, né? O Jorge faleceu faz uns 2 anos, né? Então, ele também era um pastorzão, né? E aí depois, mais para frente, uma pessoa nos ajudou muito, foi Alec Brooks, né? Que foi, e até hoje, ele me manda na área assim, de estudo, em teologia e coisas assim, ele sempre me manda o título de um livro. Ele recomendou que a gente voltasse a estudar, né? E coisas assim, que ele tem nos ajudado. Mas eu diria, atualmente, as conversas mais edificantes são com um colega, assim, vamos dizer, ninguém está acima do outro, né? Nós dois temos essa facilidade de trabalhar nossas questões e, como ele disse, ele pode falar de qualquer heresia que ele tem comigo, eu com ele, né? Aí tem uma ideia louca e tal, o que você acha, tal, né? Esse tipo de coisa. Então, e outra, eu acho que o que foi mais quando era mais jovem era meus irmãos. Eu tinha irmãos bem mais velhos que eu. E eles eram exemplos, às vezes até mau exemplo, às vezes. Mas eu aprendi disso, mas minha admiração era profunda por eles. Eu queria ser mais parecido com eles, né? E eu ouvia, até hoje eu lembro muita coisa que eles falaram comigo. Então, essas foram as pessoas para mim que sim. me ajudaram. Alguma referência, Nedra, alguma referência feminina quando você chegou aqui? Quando eu cheguei, eu acho que era talvez a esposa do diretor, né? Que falava inglês, então era mais fácil de abrir para ela, né? De falar coisas. Mas também durante os anos tem uma pessoa que era minha aluna, que hoje somos muito amigas, que podemos compartilhar as coisas que queremos que o outro ajude na oração. Assim Deus vai providenciando pessoas assim para nos ajudar. Sim. É porque o homem normalmente ele é mais fechado, né, Patrick? O homem não é de, né, ficar contando ali o que tá passando, sofrimento. Agora a mulher sente essa carência, né? Tem. De ter alguém para sentar na mesa, né, tomar um cafezinho. Um bolinho de chuva, um pãozinho de queijo. E ali vai conversando, vai desabafando, né? E é com essas pessoas que a gente aprende muito, né? Agora, conosco, nós dois. É o constante, né? E a gente aprende um do outro e a gente lê bastante também. Isso tem nos ajudado muito. Então, é um hábito que nós temos desde jovem, né? Sim. Que tem sido importante para nós. Então faz uma leitura conjunta, conversa sobre os mesmos assuntos, né? Não. A gente conversa, fala sobre o que estamos lendo. Muitas vezes é o que ele já leu, ou não. Você está ou lendo. alguma coisa assim. Sim. Então, no momento, nós estamos combinando aqui, a gente está lendo a série de C.S. Lewis sobre a ficção científica dele. Sim. Então, eu estou no terceiro livro. Hein? A trilogia cósmica, né? Perilandra, Além do Planeta Silencioso. Então, eu estou terminando o terceiro, né? O final. Sim. Ela está no... Eu terminei o primeiro. Terminou o primeiro. Então, estamos... Tá relendo, né? Já li várias vezes. Você esquece, né? Essa leitura, inclusive, já que o senhor tocou no Lewis, dessa trilogia, qual que você achou mais interessante? Eu vou confessar pro senhor que o terceiro eu fiquei bem confuso.
É. O primeiro eu amei, o segundo eu achei fantástico, mas o terceiro eu preciso lê-lo de novo. Talvez eu não tava num momento bom, mas eu achei bem dificilzinho esse terceiro volume aí, né? Eu acho que onde nós erramos com ele nesses livros aí é achando que ele está querendo criar uma alegria, uma alegoria Alegoria. exata. Ele não está. Aham. Ele diz que não está. Então não é. Algumas coisas de princípios que estão embutidos, mas ele não está querendo dizer identificar cada personagem, cada criatura como se fosse uma coisa certa. Sim. E está dizendo que, por exemplo, tem uma das personagens que é mais parecido com Jesus, né? Assim, que vai orientando e Sim. tal. Mas ele não está querendo dar os atributos de Deus para nós. Não é teologia. Ele diz que não é uma alegoria. Sim. Então é uma história que aponta verdades. O terceiro, principalmente, eu acho que é até profético, porque ele está falando da nossa era, 80 anos atrás, né? Uhum. Interessante. Ele viu as consequências do pensamento daquela época, né? Sim. Mas aí ele, de certa forma, por exemplo, cristianismo puro e simples, não sei se já leu, aí é uma teologia apologética, né? Sim. As coisas mais básicas. Aí ele foge de opiniões, foge de identificar-se com alguma ala teológica, mas aí é uma coisa teológica. Mas esses aí são mais assim, ele queria uma história que encantasse. Ficção. Ficção, encantasse, seja uma leitura empolgante e que também tenham elementos cristãos aí, né? Sim. Ó, voltando para o seu livro, né? A gente conversou aqui do capítulo 8 dele, falando sobre a sabedoria e os 4 pontos principais aqui de onde encontrar a verdadeira sabedoria, né? Buscar em Deus, absorver a sabedoria da Bíblia, obter sabedoria com as experiências e imitar a sabedoria dos outros. Mas aqui também não dá pra gente falar do livro todo, até porque tem que comprar o livro, né, meu amiguinho? Poxa vida. Aí tá fácil, né? Tem que comprar o livro. Mas o que também a gente conta no livro? Ó, não está tudo nas estrelas nem na genética. Isso aqui é fantástico, isso aqui. Fantástico. Manutenção do tempo. Quem é o tempo? O tempo somos nós, como diz o poeta, nós, né? Crescimento espiritual, tijolo por tijolo. E aí depois você põe no YouTube, tijolo por tijolo, Patrick Dugan. Lindo esse clipe. Ó, parabéns para quem editou esses clipes, viu? Fantástico, ficou maravilhoso. Maravilhosos os clipes. Precisamos uns dos outros, permanecendo relevante com o passar do tempo. Olha isso, meu. Atitude é tudo, parte 1. Atitude é tudo, parte 2. Sabedoria mais do que informação. Fé prudente e finanças. Para depois você não ficar pondo a culpa em Deus. Senhor, que prova, que luxo. O nome sujo, né? Que faz um milagre. É hora para alguém colocar um envelope de dinheiro na sua caixa do correio. Fé prudente e finanças, meus amigos. É isso aí. E o capítulo final, né? A cortina final, que é o último capítulo dessa obra fantástica, né? Fantástica. Eu achei demais. Você encontra lá no link. Mas uma coisa que eu comentei aqui, rasteiro que eles fazem, mas a gente não é só falar, a gente precisa ver, é a parte musical, né? Será que a gente consegue uma palhinha aí da canção predileta de vocês? Não sei se dá pra pôr no violão, ou só fazendo a dupla vocal, pedir muito.
Eu queria. Tem um violão aí. Tem? Violão. Olha. Não, porque eu tô fazendo a propaganda aqui, Patrick. O pessoal tem que ver se é verdade esse negócio aí, né? Você tem alguma charge aí pra mostrar pra gente? Tem? Deixa eu ver aqui. Nessa obra aqui, galera, ó, ele tem charge aqui, uma charge aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aquela do velhinho batendo na porta. Tem sobre sabedoria, né? Isso. Deixa eu ver onde ele tá. Ele não... Essa aqui, né? Não vai deixar o... Essa é boa. Olha que fenomenal. Eu gosto demais disso. Aí diz... Excesso de informação. Sabendo mais e mais sobre menos e menos, finalmente saberemos tudo sobre nada. Top demais. Eu falando do livro aqui, eu vou jogando pra galera, né? As ilustrações que o senhor fez lá do livro de Nedra, né? Os desenhos lá, pra a galera ter ideia, mas queremos ouvi-los cantar aí pra gente finalizar esse episódio. Aquela canção aí que vocês mais gostam aí, que vai revelar mais de vocês pra gente, né? Aqui essa música foi uma das primeiras que fiz, e era eu acho que correção a uma ideia que eu tinha e muita gente tem de Jesus. Sim. Aquele Jesus que parece nos filmes e né? Parece meio efeminado, meio estranho, meio esquisito. E não é esse Jesus que a gente encontra na Bíblia. Então, cara com calo na mão, com certeza músculos, ele sabia o que era todas as tentações nossas, entende-nos perfeitamente. Então, a gente afirma a divindade de Cristo, com todo, né? Mas também a humanidade dele. Que ele é o nosso sacerdote que nos entende, que intercede por nós, sim, né? Sim. Essa música é sobre isso. Braços musculosos de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. Mais que 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira, o carpinteiro. Vivia em nosso lugar, passado que todos vão passar. Um homem tentado, um homem provado em todos os pontos, como eu. Mas nunca feitado ceder. Nunca feitado ceder. Mas que carpinteiro. Olha aí, que é isso, gente? Que... 1000 talentos esse casal. Que coisa boa, cara. Que experiência maravilhosa, viu? Eu ia pedir, mas não, vai, já é demais. A gaitinha. Ai, gaita. Tá aí. O Patrick quiser, na gaitinha, você não tem noção. Patrick, eu herdei do meu avô 2 gaitas. Né? 2 gaitas. Meu avô faleceu recentemente, né? Meu avô faleceu em 2020. E aí, antes, ele era doido pra me ver tocando gaita. Que ele tocava, né? Aí ele me deu uma gaita, mas eu não consegui. Eu pra música, eu sou uma negação. Mas quando eu vejo alguém tocando a gaitinha, eu falo, não, eu tenho que aprender urgente.
Eu acho bom demais. Traz um sabor, né, diferente para a música. Sim. A gente canta um pouco dessa música tijolo por tijolo, né? Sim. Opa, maravilha. Enquanto o Patrick tá ali se organizando, que tal você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito? Tá vendo? Tem que cobrar a galera, né? O pessoal assiste os vídeos, Isso. não dá like, não comenta um coraçãozinho ali, que acho legal, né? Não se inscreve, não nem cobra, nem precisa nem pagar. A gente tem que ficar cobrando essas coisas do povo, né? Então se inscreve aí, dá like, não por mim. Dê like pelo Patrick, dê like pela Nedra. Aqui é um pouco do tijolo, né? Manda! Tijolo por tijolo, quero construir. Escolha por escolha, não vou desistir. É isso aí. Galera, ó, vou deixar, para facilitar para vocês, vou deixar o link aqui embaixo das canções aí do Patrick Panedra, O pessoal já não precisa pesquisar lá no YouTube, não, já olha aí na descrição. Vocês vão conhecer o trabalho deles, que é lindo e maravilhoso. Se eu pudesse, virava a madrugada aqui, conversando com vocês, ouvindo cada detalhe, cada coisa boa que vocês têm para compartilhar com a gente. Muito obrigado, viu, por atender o convite. Foi um prazer para nós. Foi uma honra. Imagina, para mim, que isso. Muito legal. E vocês têm algum recado para dar para a galera aí? Estamos no processo de gravar mais músicas. Agora, as músicas românticas para esse outro livro. Então, isso vai acontecer. Estamos fazendo os arranjos agora, vão entrar no estúdio, um estúdio de pessoas da nossa igreja. Sim. E a gente gostaria que as pessoas orassem pela gente, porque a gente vê o valor da música. O que nós notamos, pessoas esquecem sua pregação, às vezes não lembram do que você falou no livro, mas a música está aqui. É gravada, né? É verdade. Quer fazer músicas que fazem com que as coisas importantes tornem-se interessantes e sejam gravadas. Então, esse é o nosso ímpeto, nosso desejo é fazer isso. Né? Amém, amém. E se Deus lhes deu o dom que eu não tenho, se eu canto, meu amigo, o povo chora de tristeza. O povo chora, né? Chora. Minha esposa é maravilha. Minha esposa, ela canta, nossa, que beleza. Esposa, sim. Agora eu já tentei tocar uma bateria ali e tal, mas música não dá certo. Agora, se Deus lhes deu o dom, é isso aí. Compartilhe conosco. Então é isso aí, galera. Ó, se inscreve no canal, procura lá o canal do Patrick também. Vou deixar o link, obviamente, para vocês também se inscrever lá. Não esquece que nós temos cupom de desconto lá no site da editora Betânia. Cupom de desconto para você adquirir todos esses livros maravilhosos que eles escreveram. Aí embaixo está o link. Aí embaixo também está o cupom para você aproveitar, ok? É isso aí, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe Nedra, Deus abençoe Patrick, amém, toda a família, todos os netos, os bisnetos, e todo mundo que acompanha o trabalho de vocês. E é isso aí, meus amigos, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, muito obrigado, tchau. Deus abençoe.